Olá galera, me chamo Alex, essa é a nossa segunda aula de Python, uma introdutória de Python no caso. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como usar os comandos if e os seus complementos. É uma aula um pouco mais curta, mas é uma coisa muito útil que a gente pode aprender bastante com ela e usar bastante no cotidiano da programação. Pra gente ver aqui, a gente já tem de novo que eu coloquei para vocês como material de apoio, os símbolos, né? O que cada um vai significar. Mas no próximo slide eu já mostro mais ou menos como eles funcionam e como vocês podem incluir eles no comando if. Aqui, por exemplo, o comando if. O número, ele vai ser. Você vai colocar como input, o usuário vai digitar, ele vai colocar qualquer número que ele for. Aqui é somente um exemplo. O if, ele vai ver se o número é igual a zero, se o usuário digitou o número zero aqui. O igual, como eu deixei aqui em cima, verifica se um valor é igual ao outro. Se o for igual a zero, se o número for igual a zero, ele irá mostrar na tela o número é zero. Aqui em seguida, a gente consegue ver um complemento do comando if, que seria o else. Dá para imaginar, em português mesmo, a tradução bruta, né? O if seria se, o else se não. Se caso o if não for realizado, se essa afirmação aqui ela não for verdade, ele vai pular para o else e vai executar de qualquer maneira. Vai ser o escape dele. Não deu certo no primeiro, ele vai com certeza dar certo no segundo, que seria o else. Porque ele não tem condição, ele não mostra uma afirmação para que seja verdadeira ou não. Então aqui, ainda usando o exemplo de cima, se o número for igual a zero, ele vai verificar aqui, se for, ele vai digitar o número é zero. Caso não seja, o número não é zero. Vou mostrar aqui ele na prática para vocês. Seria dessa maneira. Se o número for zero, ele vai colocar o número é zero. Caso não seja com 2, o número não é zero. E vai dar erro caso eu coloque alguma letra, pois nós colocamos como int no começo, então não dá para colocar letras. Deixa eu arrumar para não ficar com mensagem de erro. Aqui também temos o comando elif, que também é um complemento dos dois. O if é a condição principal, ele seria no primeiro, você só inicia um comando de se não, né? Se e se não, com o if. O if ele é o primeiro que ele vai existir. O elif, ele seria uma segunda condição, uma segunda possibilidade, algo que também pode dar certo. O else, ele é a válvula de escape. Se nenhum desses dois aqui forem verdade, o else ele vai imprimir aqui para a tela. Nesse aqui, a gente consegue ver que é para ver se o número é primo ou não. Então, se o número for igual a zero, o número é zero, que daí ele não tem como ser par ou ímpar. O elif seria aqui também, usando algum dos sinais que eu mostrei anteriormente. O de porcentagem, na verdade ele não vai ter, mas na verdade das contas matemáticas que eu mostrei no vídeo anterior. Em porcentagem, ele vai ver o que sobra de uma conta de divisão. Então, por exemplo, o número principal dividido por 2, se for igual a zero, ele vai mostrar que o número é par. Então, por exemplo, um 4 dividido por 2 vai dar redondinho. Ele consegue fazer a conta de 2 em 2, não vai sobrar nada. Então, o número é par. Mas o contrário seria com o número 3, que iria sobrar alguma coisa. Então, não seria verdade essa afirmação. Ele iria para o else, que o número é ímpar. Que também posso mostrar aqui para vocês como funcionaria. Pede para digitar um número, como foi solicitado aqui em cima pelo input. A gente pode colocar o número 10, de exemplo. Nesse aqui, o número não é igual a zero, então ele foi para o próximo. Número porcentagem 2, né, que seria o resto de 2, é igual a zero. No caso do 10, é igual a zero. Então, ele já realiza. Ele nem vê se é verdade as próximas afirmações. No primeiro momento que ele tiver como essa como verdadeira, ele já chega na resolução. Testando outros modelos aqui só para mostrar para vocês, o número é zero, e se eu colocar um número ímpar, o número é ímpar. Agora um comando também que ele é bem utilizado
entre o if, o elif, o else no caso não, por conta que ele não tem condição. Mas o AND ou o OR, a gente consegue imaginar eles também em português como e ou se não. Se, por exemplo, você quiser verificar que se duas afirmações são verdadeiras, ele só vai realizar o programa se as duas forem verdade, você precisa que as duas sejam reais, você vai usar o AND, que seria e. Então, se tal número for igual a tal número, e, daí seria o AND, né, no caso, com outra afirmação, se as duas forem corretas, ele vai executar o programa. Mas se você usar o OR, qualquer uma das duas, se uma for verdade e a outra for mentira, é, ele vai realizar da mesma forma o programa, porque ele só basta de uma verdade para seguir em frente. Mas se as duas forem falsas, ele não segue em frente, precisa ter pelo menos uma verdade ali no meio. Aqui tem alguns exercícios já, para ver se a gente já pegou direitinho como funciona o if, o elif, o else e o and or not, o or. Aqui o primeiro é bem simples, desenvolver um programa em Python que peça para o usuário digitar uma letra, depois verifique se a letra digitada é F ou M. Conforme a letra escrever, F igual não, né? Um if para feminino, M para masculino, ou sexo inválido se a pessoa não digitar nenhuma dessas duas letras, se ela digitar qualquer uma outra. Isso é bem simplesinho de fazer, depois dos exercícios aqui que eu mostrar a todos, eu mostro a resolução dele para vocês. O segundo exercício seria desenvolver um programa em Python que lê 3 números e mostra o maior deles. Então o usuário teria que colocar 3 números diferentes, como sei lá, 3, 5 e 2, e ele teria que mostrar o 5, pois é o maior entre os 3. No terceiro exercício aqui a gente pode desenvolver um programa em Python para uma loja que receba o valor da compra e a quantidade de prestações que o cliente deseja pagar. Calcule o valor de cada prestação e no final para mostrar. Se o valor da prestação for menor do que R$ 50, a mensagem não pode ser financiado. Caso contrário, mostrar o valor das prestações. Então, aqui funcionaria da seguinte maneira. O cliente ele vai colocar o valor da compra. No caso, num site bem desenvolvido de alguma grande marca, a partir do momento que você coloca tudo no carrinho, é o próprio site que faz as contas e já coloca lá o preço e a pessoa depois decide o quanto ela quer financiar. Mas aqui, como é uma coisa mais simples, o cliente colocaria o preço e a quantidade de prestações que ele quer. Só que a loja ela não vai financiar valores abaixo de R$ 50. Então, tipo, não pode que as prestações sejam R$ 40. Elas têm que ser acima de 50 ou R$ 50. Aqui no próximo exercício, desenvolver um programa em Python que informe 3 preços de um produto e mostre qual produto deve ser comprado, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato. Você é bem parecido com aquele de mostrar qual o número maior, mas nesse a gente vai fazer o contrário. A pessoa vai colocar 3 preços e o programa vai ter que mostrar qual que é o mais barato dentre os 3. Desenvolver um programa que peça para o usuário digitar o nome do aluno, o turno que ele estuda, sendo M para matutino, V para vespertino, N para noturno. No final, mostrar a mensagem: nome do aluno, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o que ele digitou anteriormente, que seria do M, V ou N. E caso ele não digite nenhuma dessas 3 opções, o valor tem que sair como inválido. Aqui mostrando agora a resolução do exercício para vocês terem um pouquinho mais de tempo para responder, só dar uma pausada no vídeo. Aqui no primeiro, que deveria perguntar qual que é o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino. E aqui a gente coloca para rodar para vocês verem. Escreva, igual input, qual o seu gênero. Responda com M para masculino e F para feminino. Nesse caso, como a gente ainda está no começo, a gente vai fazer dessa forma. O M tem que ser maiúsculo e o F maiúsculo também. Se eu colocar um M ou F minúsculo, ele vai dar erro porque ele não tem nenhuma dessas opções. Então, mais pra frente eu mostro pra vocês como fazer para que ele sempre saia com maiúsculo. Se eu colocar F, ele vai dar seu gênero feminino. O M, seu gênero é masculino. Agora, se o aqui, talvez eu esqueci de explicar essa parte. Aqui está entre parênteses o escreva. Isso significa que a condição aqui principal é essa daqui. Então, o que a gente digitar que vai estar armazenado nessa variável vai ser comparado ao que a gente digitou aqui também. Então, no caso, ele identifica se o escreva é igual a essa afirmação.
No caso aqui o M foi escolhido, ele já nem tentou pro F. Aqui no Elif, a gente pode ver que eu já usei um sinal diferente do que a gente tinha usado previamente, que também está lá no material de apoio. Ele vai contestar se a letra digitada ela é diferente de M ou F. Aqui agora a gente consegue usar o AND. Não, na verdade é que o AND ele tem que ser diferente dos dois, ele não pode ser nenhum deles dois. Mas daria para usar um else para colocar como print gênero inválido também. Eu queria mostrar mais o novo sinal para vocês, mas aqui um else gênero inválido também serviria, porque aqui ele já contesta duas possibilidades. Esse aqui ele está fazendo a mesma coisa que esses dois aqui de cima fizeram, mas caso digite alguma letra inválida, ele vai dar gênero inválido. Por isso a gente não tem nenhum que possa ser usado como A de referência. No terceiro, desenvolver um programa em Python que lê 3 números e mostra o maior deles. Esse aqui, ele assusta mais de cara do que ele realmente é. Ele é bem mais fácil do que parece. Aqui as 3 perguntas, né? Digite o primeiro número, o segundo e o terceiro. Sempre usando o int, porque são números inteiros que a gente vai estar digitando. Mas também daria para usar o float, caso necessário. O if, o primeiro aqui, ele vai colocar dentro de um parênteses, pois quando a gente usa o AND seria necessário usar. Eu acho que eu usei aqui em cima também. Não, aqui eu não usei. Mas se vocês vão entender. Aqui a gente fez uma comparação. Uma afirmação. Se o primeiro número ele é maior do que o segundo número. Isso vai acontecer, só que pode ser verdade. Vamos supor que esse seja verdade. Aí AND, né? Então quer dizer que esse aqui, para que seja correspondido aqui embaixo, esse também deve ser verdade. Seria o primeiro número ser maior que o 3 também. Se o número 1 for maior que o 2 e maior que o 3, ele é o maior número. Então aqui a gente coloca eles dentro de um parênteses, porque é uma condição. AND, porque ele vai estar comparando com essa outra condição que também está entre parênteses. Então teria que ter outro parênteses aqui de fora, esse amarelinho, que tem aqui dos dois lados, que fecha a condição inteira do AND. Caso a gente tivesse outro AND, a gente teria que abrir outro parênteses aqui do lado e continuar. E nos outros seguiria a mesma lógica. O número 2 for maior que o 1, o número 2 for maior que o 3, o número 3 maior que o 1, o número 3 maior que o 2. Aqui a gente pode fazer alguns testes para vocês verem. O primeiro número seria... Eita, eu coloquei uma vírgula. Mas viram que dá erro? Porque a vírgula já é considerado uma parte de string, que você usar o ponto. Que também não daria certo porque a gente está usando o int no float. 12, que daí esse aqui eu vou colocar como maior. O número 2 é maior, por quê? Aqui ele vai primeiro contestar nesse primeiro if. O número 1 era 10. Também interessante do Colab é que você pode colocar o nome em cima das variáveis e ele mostra o valor final. Então, quando você faz algumas contas matemáticas um pouco mais doidas, você não sabe onde foi parar aquele valor ou por que ele te deu, você pode ir acompanhando, clicando em cima delas para ver onde que ele chegou nesse resultado. O número 1 ele não era maior que o 2, o número 1 era maior que o 3. Esse daqui era verdade, esse aqui não. Conforme a gente estava usando o AND, então ele deu em tudo como falso. Essa afirmação não é verdadeira porque os dois deveriam ser verdade. No segundo if, o número 2 é maior que o 1 e o número 2 é maior que o 3. Então é verdade. Ele já pode responder aqui e ignorar esse próximo. Esse próximo aqui ele não vai ser verdade, pois o segundo já foi. E ele vai dar o número 2 é o maior. Mas a gente também, só para mostrar para vocês que funciona de outras formas. Aqui, colocando o terceiro número como maior, o número 3 é o maior. Na próxima questão aqui, desenvolva um programa em Python para uma loja e receba o valor da compra e a quantidade de prestações que o cliente pagar. Essa era aquela que a gente deveria colocar a quantidade de prestações e o valor, que deveriam ser maior do que R$50. A loja não financia prestações abaixo de 50. Então aqui, o que a gente começa? Primeiro eu coloquei um print bem-vindos à nossa loja, que é uma introduçãozinha básica. Quando você for montar um site no futuro, algo do tipo, o site precisa ser receptivo, dependendo do ramo da empresa, né? Se for uma loja, ela realmente tem que ser receptiva, tem que mostrar promoções, uma mensagem de boas-vindas, um volte sempre após as compras, é somente uma mensagem de recepção.
Aqui, qual o preço do produto? Aqui eu usei o float porque a gente está falando de preço, então tem ponto, tem vírgula, não é vírgula, tem ponto, tem preços apostos, pode ser centavos e tudo mais. Print, o valor da sua compra é de preço reais, o preço seria a variável aqui. Isso aqui eu ainda não cheguei a explicar, esse comando que eu coloco o F antes das aspas e aqui eu coloco a variável, mas na próxima aula eu vou mostrar como funciona para vocês, mas não é tão complicado, é basicamente o que está sendo mostrado aqui. O F, se você colocar tudo dentro desses sinais, ele vai mostrar, mas se eu tirar o F ele não funciona. Depois eu mostro quando acabar o programa aqui, eu fecho aqui e você vai ver que vai ficar laranjinha igual os outros dentro do aspas. Mas ele vai mostrar se o valor da sua compra é o valor total em reais. Parcelas, aqui seria já a segunda opção para o usuário. Aí aqui int, pois tem que ser parcelas inteiras, a gente não tem um meio mês, a gente só tem meses inteiros. Qual o valor da parcela desejada? Aqui eu vou colocar o valor só para mostrar com exemplos. O nosso produto é R$500 e a gente quer parcelar ele em 5 vezes. Ficam parcelas de R$100. Agora mostrando aqui na prática como funcionou. If, preço dividido por parcela, barra é a divisão. Se o preço dividido pelas parcelas for maior do que R$50, o preço da sua parcela aqui eu usei o método antigo que eu já tinha mostrado para vocês, que é dentro do parênteses e depois da vírgula para mostrar o preço das coisas, que aqui sai como o preço da sua parcela aí tem um espacinho que eu deixei aqui, e tem outro espacinho, né, no caso, porque ele dá por conta desse. Mas o preço da parcela é o preço dividido pelas parcelas, né? Quanto que ficaria para cada mês durante esses 5 meses, que daí dá R$100. Mas aí ele já realmente concretou aqui esse if, então ele nem vai para o próximo. Mas caso o preço dividido pelas parcelas fosse menor que R$50, ele exibia essa mensagem, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Ainda usando o exemplo dos R$500, mas agora por 11 parcelas. O preço da parcela tem que ser maior que R$50. Ele mostraria isso, na verdade, num site mesmo bem desenvolvido, mostraria de outra forma, mostraria já as opções de parcelas disponíveis, né? Não deixaria que o cliente decidisse por conta própria, porque ele ia ficar errando várias vezes, provavelmente se estressava e desistir da compra. Aqui, ó, mostrando pra vocês, se eu tiro o F, ele deixa como uma palavra, mas o F ele mostra que o que eu quero que o preço apareça. Mas na próxima aula eu mostro direitinho como isso funciona e tem como usar mais vezes, isso que fica bem mais bonito do que usar dessa forma que eu fiz aqui embaixo. E mais organizado também, porque você localiza como que vai aparecer no meio da frase. Aqui no próximo, a gente desenvolver um programa em Python que forme 3 preços de um produto e mostra qual deve ser comprado, sabendo que a decisão é sempre pelo mais barato. Aqui eu usei um float por conta que preço tem vírgula, tem centavos e precisa ser float quando é considerado preço. Mesma lógica daquelas, acho que é a segunda questão. Qual o preço do primeiro, do segundo ou do terceiro? Se o preço for menor que o segundo, o preço for menor que o terceiro, ele vai mostrar aqui. Eu já mostro para vocês. Então, o preço do primeiro produto vai ser R$10, do segundo 23 e do terceiro 90. O primeiro produto é o mais econômico. É basicamente aquele segundo lá, só que com os sinais invertidos. Em vez de eles estarem virados para o preço 1 ser o maior, eles mostram para o preço 2 ser maior. Então, o preço 1 tem que ser menor para que essa informação seja verdade. Aqui mostrando o próximo. Já mostrando um diferente modo para usar o M minúsculo e o M maiúsculo. Esse aqui a gente pode ver. Nome igual a input, digite seu primeiro nome aqui e o período que você estuda, né? Que eu vou trocar para rodar para vocês verem. O primeiro nome aqui é o Carrebeca. Aqui a gente pode ver, eu coloquei outra opção, para que caso a pessoa digite em minúsculo também sirva, pois a gente está usando o OR aqui. Então, se o M minúsculo ou maiúsculo for verdade, ele vai executar da mesma maneira. Então, dando um exemplo aqui,
com M minúsculo, bom dia, Rebeca. Agora, se o M for maiúsculo, ele também vai funcionar. Aqui, continuando, tinha cometido um erro que ele ia dar sempre valor inválido porque eu não repeti a conta. Então, explicando já como que funcionou o erro, o que eu fiz. Aqui foi o que eu errei, aqui é o correto. Período, que é igual a M, entre parênteses. Eu tinha explicado isso lá em cima e repeti aqui embaixo o errado. Mas é normal, acontece. Os erros eles vão ser bem cotidianos na vida do programador. Então aqui ele tá verificando se o período é igual a M ou se o período é igual ao M maiúsculo. Não dá para colocar um período aqui na frente e esperar que o programa ele entenda que é ou igual a esse ou esse, entendeu? Tipo, você tem que repetir, tem que ser se ele for igual a esse e igual a esse aqui. Também dentro de parênteses. Então aqui embaixo, ó, mostrar como agora está funcionando corretamente. Espera aí, já inverti as coisas. O M da Rebeca é M minúsculo, dá bom dia. Agora maiúsculo. Bom dia também. Da mesma forma que meus outros funcionariam. Carri só para poupar tempo. O V minúsculo, boa tarde. E o V maiúsculo, boa tarde também. Aí caso a pessoa digite algo que não seja período, um I, ele vai dar período inválido. Então esse aqui está errado. Esse aqui seria o correto. Acredito que aqui eu já consegui mostrar tudo o que eu pretendia. Acho que foi bem esclarecedor, foi uma aula. Pensei que seria um pouco mais curta, mas tem uma quantidade de tempo. Na próxima aula eu mostrarei um pouco mais para vocês sobre aquela questão da formatação, de colocar o F antes de começar a frase, entre outras coisas, mas na aula de hoje é somente isso. Acredito